dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de casos criminais. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a Dominique Dunn. Obrigada, Thelma Lúcia, por ter pedido esse caso. Você pediu várias vezes, você basicamente implorou. E aqui está, ok? Eu só precisava de tempo. Você já deve ter percebido que vai ficar bem longo esse vídeo. Mas como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço isso por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Como sempre, eu vou mencionar os gatilhos: divórcio, violência doméstica, estrangulamento. Tem muita violência nesse caso, ok? Já fiquem sabendo disso. Dominique Ellen Dunn nasceu no dia 23 de novembro de 1959 em Santa Mônica, na Califórnia, nos Estados Unidos. Filha de Ellen e Dominique Dunn. Ela também tinha 2 irmãos mais velhos. E sim, o pai e a mãe dela deram seus próprios nomes para a filha. A diferença fica na pronúncia. Dominique, pai, e Dominique, filha. Eu vou provavelmente errar algumas vezes, mas quase sempre quando eu falar do pai, eu vou usar a palavra pai. Pra não confundir vocês, ok? A família da Dominique estava cheia de pessoas criativas que trabalhavam na TV e no cinema, escritores, artistas, etc. Então, é claro que muito nova, ela também sonhava com esse tipo de carreira. Dominique se mudou muito na infância, os pais dela gostavam de ter várias residências, gostavam de participar de produções em diferentes locais, mas essas mudanças e viagens não pareciam afetá-la, até que os pais dela se divorciaram. Aí realmente começou a fazer mal pra ela. Ela tinha 11 anos de idade. Mesmo assim, ela deu a volta por cima, logo se recuperou e continuou sendo a estudante exemplar que sempre foi. Mesmo com todas as mudanças, ela fazia muitos amigos muito facilmente, e ela era muito inteligente e adorava participar de clubes e esportes e todas essas coisas. Ela adorava. Em 1975, a mãe dela foi diagnosticada com esclerose múltipla, o que mais uma vez abalou bastante a família, abalou bastante a Dominique. Ela tinha 16 anos de idade e a mãe insistiu que ela continuasse seus estudos, que aquilo não deveria fazer ela parar de estudar, sabe? Ela não precisava parar de estudar para cuidar da mãe. Eles tinham dinheiro suficiente para contratar pessoas para isso também. Então, ela continuou estudando. Depois de se formar, ela viajou para Florença, na Itália, onde estudou teatro, artes e se tornou fluente em italiano. Ela era incansável, de verdade. Ela era muito inteligente, muito supersticiosa, e todos que a conheciam diziam que ela tinha muito carisma e um olhar de determinação. Era o tipo de pessoa que você via que queria aprender, que queria crescer na vida, estudar e ser sempre melhor. Essa era a Dominique. Quando voltou para os Estados Unidos, ela foi para Los Angeles, onde ela começou a trabalhar como recepcionista e tradutora do italiano. Ela continuava querendo atuar, então ela fez as malas e voltou para o estado do Colorado, onde estudou mais teatro, e depois de 1 ano ela decidiu que estava na hora de tentar, de verdade. Ela não tinha tentado papel na televisão ainda, nem no teatro. Ela queria fazer acontecer de verdade. Além disso, ela nunca usou o nome da família como desculpa para conseguir nada. Ela sempre quis conseguir sozinha o mérito dela. Nunca pediu que o pai a ajudasse com nada disso. Para alguém que cresceu com tanto dinheiro quanto a Dominique, você não percebia isso nela? Ela era super simples, vivia de jeans e camiseta, não frequentava lugares chiques e não fazia questão de comprar coisas caras. Muitos diziam que a coisa mais chique, mais cara que ela tinha era o seu Fusca azul conversível da Volkswagen. Maravilhosa. Todos diziam que ela era super amigável, humilde, não tinha medo de se sujar, não se levava muito a sério, não ficava envergonhada nem magoada facilmente. Como atriz, isso era ótimo porque ela aguentava as críticas. Ela estava sempre disposta a aprender e ensinar novas técnicas. Em Los Angeles, novamente, ela conseguiu o seu primeiro papel no filme Diary of a Teenage Hitchhiker. O tempo foi passando e ela continuou trabalhando na televisão, em séries, em novelas, em comerciais, até que finalmente conseguiu um papel central em um filme grande, Poltergeist. Ela começou a trabalhar no filme em maio de 1981 e estava super animada. O filme ficou pronto em alguns meses e com o fim da produção, Dominique foi convidada para uma festa em um restaurante chamado La Maison, em Los Angeles. Lá ela conheceu um cozinheiro chamado John Sweeney, de 25 anos de idade, e os dois se gostaram de cara.
John Thomas Sweeney era o mais velho de 6 irmãos. O pai dele era extremamente abusivo, tanto com os filhos quanto com a esposa. John estudou gastronomia na faculdade e foi morar em Los Angeles, onde logo conseguiu empregos de aprendiz de chefe. Ele juntou dinheiro para ir estudar na França e conseguiu. Quando retornou, ele voltou para Los Angeles, onde se tornou assistente do chefe no restaurante La Maison, e era isso que ele fazia quando conheceu a Dominique. E ele acreditava que estava na hora de ter uma família, ficar junto com alguém, se casar e etc. Então, era isso que ele esperava dela logo no início. Em 1981, os dois começaram a sair e logo se tornaram inseparáveis. Ele era o primeiro namorado sério da Dominique e os dois estavam bem animados para ter uma família juntos. Como eu disse, os dois se gostavam muito, então eles estavam bem felizes de fazer acontecer, basicamente. Em menos de um ano, o casal alugou uma casa em Hollywood e os dois foram morar juntos. Tudo estava indo super bem. Quando não estava trabalhando, a Dominique estava fazendo trabalho voluntário com animais abandonados e ela até adotou um gatinho e um cachorro. A carreira da Dominique estava florescendo e o John estava ficando cada vez mais inseguro e ciumento. Às vezes ele aparecia em sets de filmagem só pra espioná-la. Ele tentava amedrontar os colegas de trabalho dela, ficava com ciúme de todo mundo. Não era legal, era horrível. Ele detestava vê-la com outros homens e chegou a interromper ensaios dela só por suspeitar que alguém estava dando em cima da Dominique ou alguma coisa assim. E eu acho muita falta de respeito isso. Aparecer do nada no ambiente de trabalho de alguém, eu acho muita falta de respeito. E como vocês podem imaginar, as coisas em casa eram ainda piores. Em discussões, o John inventava histórias sobre traição, dizia que a Dominique tinha feito abortos sem ele saber, ficava irritado com coisas que nem eram reais. Se você está se perguntando, não, a Dominique nunca tinha feito nenhum aborto na vida, não que isso tornasse ela uma pessoa ruim, mas ele literalmente usava isso contra ela, sendo que nem era verdade. Eram histórias que ele inventava na cabeça dele. Quando as coisas ficaram bem feias, o casal começou a ver um terapeuta. Mas isso meio que piorou tudo porque eles não só tinham as sessões juntos, de terapia de casal juntos, como também tinham sessões separadamente. E o John ficava louco pra saber o que a Dominique falava pro terapeuta, mas o terapeuta não podia falar com ele sobre as coisas que ela dizia em segredo pro terapeuta apenas. Então ele ficava bem enfurecido. No início, a Dominique acreditava que ele se sentia inseguro e tentava de todas as maneiras possíveis demonstrar o seu afeto e assegurar que não havia ninguém além dele, que ele era o marido dela e isso era tudo, sabe? Mas ela logo percebeu que aquilo não era só insegurança, era uma raiva totalmente irracional que o John sentia. Ela visitava a mãe várias vezes pra falar sobre o John, pra fugir do John também, e ela dizia pra mãe que ele quebrava louças, que ele jogava objetos, quebrava coisas de raiva. Houve um dia em que a mãe demonstrou medo pela filha, né? Falou, nossa, isso deve ser horrível, eu me preocupo com você. E a resposta da Dominique foi, ele nunca me machucaria. No verão de 1982, Dominique viajou com o John para casa da família em Nova York para conhecer o pai dela. E isso mostrava como ela queria que ele entendesse que aquilo era sério, que ela estava falando sério sobre aquele relacionamento, que ela não o traía. Mas até o pai e os irmãos dela logo perceberam que tinha alguma coisa errada. Houve uma noite em que o casal assistiu um programa de TV no qual a Dominique participou e mais tarde eles foram a um restaurante. No restaurante, um fã veio pedir um autógrafo. Isso não acontecia com frequência e deveria trazer muito orgulho pra todo mundo. Olha só, ela é uma atriz, as pessoas estão reconhecendo ela na rua. Então a Dominique ficou super feliz, ela conversou com o fã e o John não aguentou ver aquilo. Ele simplesmente agarrou o homem e o jogou pro lado por ciúmes. Terrível. Vergonhoso. Houveram vários momentos durante a viagem nos quais era visível a tensão entre os dois. O pai comentou que via ela chorando escondida e sempre parecia um pouco assustada, mas ele não queria se meter na vida dela, ele queria dar a ela o espaço para ela ser adulta e ter independência. De acordo com ele, ele deixava claro que se ela precisasse de alguma coisa, ele estaria lá para ajudar, protegê-la se fosse necessário. Mas eu acho que ela nunca quis realmente pedir ajuda pro pai, talvez por orgulho mesmo. Ficava bem claro que tinha algum problema
ali. Quando o casal voltou para casa, as brigas só aumentaram. A Dominique achou que escrevendo sobre os seus medos, ela criaria coragem para seguir em frente. Então um dia ela escreveu uma carta pro John. Ela não planejava enviar essa carta nem mostrar pra ele, era só pra ela colocar o que ela queria dizer pra ele no papel e organizar os seus pensamentos. Na carta, ela escreveu que estava com medo dele, não se sentia amada por ele, achava que era tudo uma obsessão, que não era amor. Ela estava começando a pensar na possibilidade de terminar esse relacionamento. Ela só não sabia como fazer isso ainda. As brigas, então, se tornaram físicas. A primeira vez que o John bateu nela foi no dia 27 de agosto de 82. Ele bebeu muito, houve mais uma discussão e ele bateu a cabeça da Dominique contra o chão e puxou seu cabelo a ponto de arrancar mechas do cabelo dela. Em pânico, ela entrou no carro e dirigiu para a casa da mãe. John a seguiu e passou a noite batendo na porta até que a mãe dela ameaçou chamar a polícia e só aí ele foi embora. No dia seguinte, a Dominique não chamou a polícia, ela só voltou para casa e ele pediu desculpas, oferecendo flores para ela. Mas é claro que isso continuou acontecendo. Dia 26 de setembro, 2 amigos do casal estavam passando a noite com eles quando o John a atacou novamente, a estrangulando. Um dos amigos ouviu a briga e conseguiu pará-lo, e o John simplesmente voltou para a cama. Ele não pediu desculpas, ele não agiu como se fosse uma coisa péssima que ele estivesse fazendo. Ele não parecia nem envergonhado com aquela situação. Ele só parou o que estava fazendo e voltou para a cama. A Dominique, então, disse que precisava ir ao banheiro. Ela foi no banheiro, se trancou lá, pulou a janela e fugiu para casa de uma amiga. Ela dormiu na casa dessa amiga e no dia seguinte trabalhou em um episódio de uma série. A personagem que ela estava fazendo nesse episódio também sofria de violência doméstica e a maquiadora não precisou desenhar nenhum hematoma no rosto da Dominique, porque ela já tinha hematomas reais, bem visíveis no seu rosto por causa do ataque na noite anterior. Eu vou colocar a imagem aqui, se você quiser ver. Ela vai estar na tela agora. Sim, essas marcas são reais, não são desenhados por uma maquiadora. Essas são as marcas que o John fez no rosto dela. Agora eu tirei a imagem da tela. Foi nesse dia que a Dominique decidiu que daria um jeito de ficar longe dele, de uma vez por todas. Ela só voltou pra casa depois de alguns dias, ela passou mais tempo com a amiga. E quando ela voltou pra casa, ela pediu pra ele ir embora. Simples assim, ela disse, eu não quero mais isso. Vai embora, por favor. E ele aceitou e foi embora. Ela mudou todas as trancas e fechaduras da casa naquele mesmo dia. A Dominique, então, voltou a ser aquela mulher alegre que todos conheciam. Ela estava melhorando e dava pra ver. Ela focou na sua carreira. Todo mundo percebia que ela estava muito melhor sem o John. No dia 30 de outubro de 1983, a Dominique convidou um colega de trabalho chamado David Packard para sua casa para ensaiar falas para uma série que os dois estavam trabalhando juntos. Às 8h30 da noite, o John telefonou para ela, ela falou com ele e logo desligou. Não sabemos o que foi dito nessa conversa, mas 10 minutos depois ele apareceu na casa dela. Ela não abriu a porta e pediu que ele fosse embora. Ele se recusou a ir embora e pediu que ela saísse para os dois conversarem. O David, que não sabia no que tinha se metido, não sabia o que estava acontecendo, não sabia de toda a violência entre os dois, perguntou se ela queria que ele fosse embora e ela disse que não. Fica aqui, pelo amor de Deus. Enquanto ela saía rapidinho pra falar com o John. Então ela falou, fica aí, ok? Fica de olho que eu vou ali. Foi uma péssima ideia ela ter saído de casa. Quando saiu, ela só pisou fora da porta e o John começou a espancá-la. David ouvia os sons das batidas, mas não sabia o que fazer nem como reagir. A Dominique gritava muito alto e ele simplesmente... Ele não sabia o que fazer. Então o David tentou chamar a polícia, mas a atendente, a atendente da emergência disse que não atendia ocorrências naquela região. Então o David ligou para um amigo, porque ele estava desesperado. Ele deixou uma mensagem na caixa postal desse amigo, dizendo que se ele morresse, a culpa era do John Sweeney, ex-namorado da Dominique. E só aí ele saiu para ajudá-la. Mas, infelizmente, o ataque já havia terminado. John olhou pro David e disse, chama a polícia. Por algum motivo agora deu certo ligar pra polícia. Antes não tinha dado, mas agora deu.
Os policiais disseram que o John estava incrivelmente calmo. A ambulância levou a Dominique inconsciente para o hospital e ela foi colocada na UTI. Sim, ainda haviam chances dela sobreviver, mas eram bem baixas. John foi à delegacia e não parecia nem um pouco preocupado com a ex-namorada. Ele só falava para os policiais sobre a possibilidade de ser preso e reclamava por não ter se controlado. Mas nenhuma vez ele perguntou se ela estava bem. Ele reclamava de si mesmo, dizendo que ele não tinha se controlado e que ele estava muito bravo e essas coisas. Mas ele não dava a mínima pra ex-namorada. Não queria saber como ela estava. Ele também criou uma história bem elaborada sobre a briga do casal. Ele disse que a agarrou e aí apagou. Quando acordou desse apagão que ele teve, ela já estava desmaiada. Então ele tentou ressuscitá-la, mas não conseguiu. Então entrou na casa... Coisa que ele não fez. Ele disse que entrou na casa, ingeriu pílulas e voltou pra fora da casa, onde deitou do lado dela e esperou pela morte. Ridículo. O David, é claro, também foi interrogado pela polícia. A história dele era completamente diferente. John Thomas Sweeney foi preso por tentativa de assassinato. O pai e os irmãos da Dominique se encontraram com a mãe no hospital e foram vê-la. E eles disseram assim que não sabiam o que fazer. É aquele tipo de situação onde os sinais estavam lá o tempo todo. Você só percebe quando é tarde demais, sabe? Foi um desses momentos pra família. A Dominique estava entubada, cheia de hematomas, e ela não conseguia sobreviver sem os aparelhos. A família decidiu tirá-la do suporte no dia 4 de novembro de 1983. Ela faleceu momentos depois, aos 22 anos de idade. Seus órgãos foram doados e o velório ocorreu 2 dias depois. Com a morte da Dominique, as acusações contra o John, é claro, mudaram para homicídio. Não era mais tentativa de assassinato, agora era homicídio. O chefe dele no restaurante decidiu apoiá-lo publicamente e depois de um tempo, o restaurante entrou em falência. Seu julgamento começou em agosto de 83. O plano era conseguir uma sentença por homicídio culposo, sem a intenção de matar. Ele se declarou inocente por motivos de provocação, ou seja, ele era inocente porque ela o provocou e ele só a matou porque ela provocou a raiva dele. O John sentou no banco da testemunha e disse que dias antes do ataque, o casal havia se reconciliado e que no dia do crime ela simplesmente resolveu dizer que não o amava e que nunca o amou, o que deixou ele bem irritado, é claro. Ele também disse que não se lembrava de nada do ataque e voltou a falar dos remédios e todas essas coisas que eu já falei sobre que não são verdade. O juiz Katz foi o juiz ali nesse julgamento, né? Foi a pessoa que controlava tudo, e ele aproveitou muito a fama da vítima e agia de maneira totalmente inapropriada. E permitia que o John se fizesse de vítima na frente dos jurados, sem nenhum problema. John aparecia todos os dias com uma bíblia na mão, pedia por intervalos para chorar. Precisava de tempo, e ele precisava chorar. Pare o julgamento, eu tenho sentimentos. A acusação simplesmente teve que aceitar tudo isso. É claro que quase tudo apontava para a culpa do John, incluindo testemunhas, uma ex-namorada dele, a confissão do John naquele dia, a carta falsa que a Dominique escreveu para ele também foi usada como evidência. Não só isso, como os médicos que tentaram salvá-la declararam que o John a estrangulou durante estimados 6 minutos até que ela morresse. Isso sem contar todos os outros ferimentos. Ele teve tempo de sobra para olhar nos olhos dela e decidir que não queria matá-la, não queria fazer aquilo. Ele teve 6 minutos, entre 4 e 6 minutos aproximadamente. Mas ele continuou, ele a assassinou porque quis. Eles até colocaram um timer no tribunal, como eu fiz nesse vídeo, para mostrar quanto tempo. 4 minutos é muito tempo. Se ele teve entre 4 e 6 minutos para assassiná-la, ele teve tempo. Eles também sugeriram ao júri que tentasse segurar a sua respiração durante 4 minutos. Não dá pra fazer. No fim, o juiz Katz decidiu que não havia evidências o suficiente para comprovar que foi um ataque planejado. A pena do John poderia ser, então, de no mínimo 15 anos de prisão, só por não ser um ataque planejado. No dia 21 de setembro de 1983, o júri declarou John Thomas Sweeney culpado de homicídio culposo. Ele foi sentenciado a apenas 6
anos de prisão por bom comportamento, ele acabou só servindo 3 anos, 7 meses e 27 dias de prisão. E foi liberado. Muitos tentaram fazer o juiz Katz voltar atrás, mas ele simplesmente botava a culpa no júri ou na defesa do John e deixava pra lá. Eventualmente ele se aposentou e só aí ele determinou que essa decisão final foi um erro, né? Porque ele não podia mais voltar atrás, ele não era mais juiz. A mãe da Dominique, infelizmente, faleceu em janeiro de 97. O pai dela faleceu em agosto de 2009. E os dois lutaram por justiça em casos de violência doméstica até o fim de suas vidas, motivados pela morte da filha. Mas é isso, pessoal. Esse caso foi frustrante, triste, assustador. Como pode? Como pode uma coisa dessas? Mas é isso. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário. Muito obrigada por se inscrever no meu canal. Todas as minhas redes sociais estão na descrição. E muito obrigada, Simon Nicholas, por ser membro do meu canal. Se você que está assistindo gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho aqui embaixo. O vídeo tá um pouco antigo, algumas coisas mudaram, mas continua sendo incrível, ok? É isso. Obrigada por assistir. Cuidem das mulheres ao seu redor. Ok? Fiquem de olho nelas, no bem-estar delas. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!